Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Na descrição desse vídeo você vai encontrar um link com a apostila, com a explicação e exercícios para você. Não esquece de baixar para você poder treinar. Na aula de hoje nós vamos aprender como calcular o coeficiente angular de uma função. Nós vamos usar a técnica da geometria analítica. Ao final dessa aula eu quero que você seja capaz de calcular o valor de A ou, como diz a geometria analítica, o valor de M. Bom, então como é que a gente faz para achar o coeficiente angular da função? Primeiro, a gente aprendeu que a função tem essa característica aqui. A função afim é igual ao AX mais B. Ok, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar a técnica da geometria analítica. Para isso, para quem acompanha pela geometria analítica, eu vou fazer um ajuste na fórmula. O y vai ser igual ao m de x mais b. Na geometria analítica, esse valor aqui, o coeficiente angular, ele usa a letra m. Então eu vou transformar para a letra m. E vou trazer para vocês a fórmula da geometria analítica. Por quê? Porque a resolução por sistema é uma resolução possível de ser feita, mas é um pouco chata. Então, eu vou trazer para vocês a fórmula da geometria analítica, que diz o seguinte: o m é igual ao y de b menos o y de a sobre o x de b menos o x de a. Repara que eu não chamei ninguém aqui de a e b. Por que eu não chamei ninguém? Porque não vai fazer diferença, desde que você obedeça. Então, vamos lá. Esse cara aqui eu vou chamar de a. E o par dele vai ser 2, olha, e 3. Esse cara aqui eu vou chamar de B, e o par dele vai ser 5 e 9. Como é que eu sei? 5 no X, ele aparece primeiro, e 9 no Y, ele aparece depois. 2 no X, ele aparece primeiro, e 3 no Y, ele aparece depois. Por que eu disse que esse cara é A? Porque eu quis. Por que eu disse que esse cara é B? Porque eu quis. O importante é que na hora de usar a fórmula, eu vou ser obrigado a ter atenção a quem é quem. Então, por exemplo, quem é o y do ponto A? O y do ponto A é o 3. Quem é o x do ponto A? O x do ponto A é 2. Quem é o y do ponto B? O y do ponto B aqui, ó, é 9. E quem é o x do ponto A? O x do ponto A aqui, ó, é 5, ok? Então esses dados entram nessa fórmula aqui, que eu vou trazer ela mais para perto aqui pra gente. Olha só, vai ficar então o m, ele é o y de b menos o y de a sobre o x de b menos o x do a. O ideal é que você escreva a fórmula toda vez que estiver fazendo um problema, para ajudar a memorizar. Então, m é igual ao y do b, olha só, 9, menos o y do a, 3, dividido o x do b, 5, menos o x do a, 2. Vou fazer um ajuste aqui, ó, chamei de a, mas na verdade é b, né? Então, vamos lá. O m é igual a 9 menos 3, 6. Opa, 5 menos 2, 3. Então, vou fazer aqui na frente, o m, coeficiente angular, vale 2 neste problema, ok? Então, essa é a técnica para achar esse cara aqui da frente. Na geometria analítica, o coeficiente angular m, na função de primeiro grau normal aí, de quem está estudando no primeiro ano, o valor de a. Qual das duas fórmulas você usa? Você usa essa de cima com a e b, ou usa essa aqui com m e b, ou m e n? Na geometria analítica aqui costuma ser um n. Tanto faz, não vai fazer a menor diferença. O ideal é que você saiba como calcular. E, para quem tem dificuldade em sistema, o primeiro passo é calcular o coeficiente angular com essa fórmula aqui pra gente. Como nós vimos anteriormente, o m pode ser dado por y de b menos y de a sobre o x de b menos o x de a. O que isso quer dizer? Quer dizer que com essa fórmula nós conseguimos calcular o coeficiente angular de uma função de primeiro grau. Até deixei a função dessa vez aqui pra gente, ó, pra gente conferir o resultado. Tem que dar negativo. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui?
a mesma coisa, o mesmo procedimento de antes. Vou chamar um cara de A e o outro de B. E aí vou pegar os pares, né? O par ordenado. Esse ponto A é 1 e 2. Esse ponto B, olha só, ele não tem nada, ele não andou no X, então o X é 0 e o Y está lá no 4. Toda vez que o ponto for marcado em cima do eixo das ordenadas, o X é 0. Toda vez que o ponto for marcado no eixo das abscissas, o Y é quem é o 0. Então aqui eu já sei que o meu Y de B, ele é 4, e o meu Y de A, ele é 2. O X de B, ele é 0, e o X de A, ele é 1. Esses são os elementos que eu peguei do gráfico, ok? Na geometria analítica, só vem o par ordenado. Você normalmente não tem o desenho do gráfico para desenhar. A ideia da geometria analítica é você analisar. Não é bem você analisar com o gráfico, mas analisar com as contas. Vamos fazer a substituição então aqui para ver como é que vai ficar. Vai ficar então, o M é igual ao Y de B, 4, menos o Y de A, 2, sobre o X de B. O X de B é 0, menos o X de A. E o X de A é 1. Seguindo, então, o que nós vamos ter? Que o M é igual a 4 menos 2 é 2, sobre 0 menos 1 é menos 1. Então, o M vai ficar 2 menos 2 dividido por menos 1, né? Sinais diferentes, resultado negativo. 2 dividido por 1 é 2 mesmo. Ou seja, confere com a minha resposta lá em cima. Todos os exercícios basta você fazer dessa maneira. Lembrando que se estiver sobre o eixo, é só você considerar 0. Não esquece de baixar os exercícios do link da descrição desse vídeo. Tem também uma apostila com as explicações. Bora trabalhar!